que acontece com um atleta desses ao contrário? Quer dizer, ele acaba colocando o rendimento no campo num segundo plano, porque ele passa a ser uma consequência do descontrole ocasionado pela má formação familiar, ocasionada pelo excesso, né, de remuneração. Às vezes ele não sabe nem como é que vai gastar e acaba gastando dessa forma. Essa coisa do dinheiro, principalmente, é muito difícil de administrar fora, porque ainda os agentes FIFA fazem um bom trabalho e tal. Eles devem entender que quando a gente sai daqui, não adianta só aquela festa que a família faz, os amigos, abraço, beijo, não sei o que mais e tal, e desejo boa sorte, e o sujeito vai embora. Vai embora, quando chega lá, dá um grande baque, ou seja, eles perdem toda a cultura e entram em depressão, todos, 100%. Eu, quando fui fazer o doutorado lá, nós nos encontramos em Roma, jantamos juntos, e foi uma maravilha, tá? Mas quando eu fui para lá e tal, fiquei lá 4 anos, e eu fiquei deprimido lá, cara, já era psicólogo, mas eu fiquei deprimido, eu e mais 79 doutorandos. Você está explicando aí a volta do Adriano, o retorno do Adriano. Exatamente. Ele sabe a volta do Adriano futura, né? O que tem que fazer é preparar cada um que sai daqui, fazer um trabalho assim de uns 2, 3 meses antes do sujeito ir para lá, ou seja, prepará-lo para ele perder a cultura. Em cada um que ele olha da população, ele olha buscando um rosto conhecido, não encontra ninguém. Língua estrangeira, às vezes língua bastante difícil para ele se adaptar, o pessoal goza com ele e tal. Quando termina o treino, ele pode até ir em um barzinho, coisa, quando volta para casa ele está sozinho de novo. Quando tem uma família estruturada junto com ele, já dá um pouquinho mais de força. Mas ele sofre também na Europa e na Ásia, e tal, no mundo todo. Ele sofre uma série de repressões, porque está invadindo um espaço alheio, onde jogadores que estão dali da terra, né, foram até preteridos por esse novo, né, ídolo que chega. Isso é o grande problema da Espanha, o grande problema da Itália, em que os jogadores locais eles perdem espaço para os estrangeiros, desde que a legislação acabou com aquele limite de estrangeiros nas equipes. Exato. Nós temos isso no Brasil ainda, e aí que se não tivéssemos, né, porque nós temos aqui um fenômeno inverso que acontece na Europa, os jogadores daqui vão para lá. Quer dizer, há uma espécie de colonização, entre aspas, né? Os jogadores daqui são feitos, caso do Neymar, caso do Ganso, para irem para o exterior. Né? E chegando lá, falta, como você está dizendo, preparo psicológico para suportar a mudança de ambiente. O Beckham talvez seja outro exemplo, mas o Cristiano Ronaldo. Mas o Beckham é outra pessoa, Porque se eu conheço uma pessoa assim estruturada psicologicamente, ele estava muito mal. O pessoal deu uma chancezinha no Real Madrid, trouxe de volta emprestado. Ele trabalhou igual um guri lá de baixo, sabe, daqueles que estão querendo subir. Fez um esforço tremendo, os próprios companheiros que não o conheciam, né, faziam muitos comentários desairosos, inclusive aqui no Brasil. É uma pessoa de classe, é uma pessoa realmente forte, de caráter. E todo mundo reconhece isso. Ele deve ser o próximo treinador. Eles tiveram até a sensibilidade, reconhecendo a importância dele, de colocá-lo no banco. Fizeram bem. Mas a presença dele, e convenhamos, né, ele tem uma estampa que vende qualquer produto. Exato. Só que ele é um cara equilibrado, quer dizer, ele não perde a personalidade dele. Cristiano Ronaldo estava analisando não só na parte psicológica, mas na parte também de desempenho motor. Jaime, ele tem 2, 3 jogadinhas com a perninha lá em cima, mas ele não tem um grande repertório de jogadas. É que ele, quando arranca, ele tem uma potência muito grande. Quando não tiver uma velocidade, desaparece. Acabou. Agora, só que é o seguinte, se tu tem um repertório de 10 jogadas, e o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, é disparado muito melhor que ele, mas ele tem que se equilibrar psicologicamente. Não sei se vai ter tempo de vida ainda para isso. Esse é o outro problema. Dentro do campo da psicologia, mas de um aspecto assim mais coletivo, e quem trabalha com futebol sabe perfeitamente disso, nós constatamos
desde que acompanhamos futebol, desde que a Copa do Mundo iniciou, o fenômeno da autossuficiência que se segue a uma grande vitória. O grande exemplo que nós citamos sempre, e que foi tipicamente uma reação psicológica negativa, foi da Copa do Mundo de 1950. Eu acrescentaria ainda a Copa do Mundo de 1966, que eu ainda como repórter acompanhei os preparativos para a Copa da Inglaterra de 66, depois do Brasil ter sido campeão em 58, na Suécia, em 62 no Chile, e foi em 66 para a Inglaterra com 4 grupos, ele fez 4 times, treinou, era um amarelo, azul, verde, vermelho, sei lá, e não conseguiu fazer nenhum, e foi um fracasso. Total. Em 66. Agora, mais recentemente, nós tivemos em 98, a França foi campeã do mundo, não conseguiu fazer um gol em 2002. Na última Copa, a França merecia ganhar, perdeu, foi aquele lance da cabeçada do Zidane. E agora também não conseguiu fazer nenhum gol. Como é que funciona isso aí coletivamente? Porque analisar o comportamento individual talvez seja mais fácil. Agora, coletivamente é um fenômeno muito interessante. Realmente, os dois, Itália e França, que estavam nessa final... A Itália também, a Itália também foi campeã e... Os dois estão aí nessa Copa do Mundo, aí realmente mostrou que eles coletivamente estavam muito mal. Fracassaram. E quando não dá... E você acha que isso aí foi resultado de um certo grau de autossuficiência dos últimos resultados? A Itália é campeã, a França merecia ser campeã e, no entanto, foram as duas grandes decepções da nossa Copa. Certamente. E isso aí tem mudanças também, os dirigentes também têm que ter a sua parcela também. Quem eles entendem que é o treinador, eles mudam. O treinador pensa que os atletas vão assimilar isso aí, né? E no caso do Domenech, por exemplo, aí foi um fracasso. Ou seja, essa relação dava para ver desde a primeira partida da França que ele não apitava nada. Aliás, ele nem faz força para isso. Ele só teve personalidade quando negou o cumprimento ao pobre do Parreira, que foi lá os meus viventes. E foi fracasso, até nessa ação ele foi um fracasso. Então esses pequenos fracassos, às vezes, eles vão minando todo o grupo e de repente ou os jogadores são excelentes e eles mesmos tomam o comando, e aí eu lembro de 58, por exemplo. Tu pensa que o Fiola fazia alguma coisa? Não, o Fiola dormia, você te lembra? Ele dormia. Mesmo, eu só dizia que ele dormia porque era gordinho. Isso era uma coisa, mas era uma outra reação que hoje a gente sabe. Um pouquinho depois, em 65, a gente descobriu o que é uma reação paradoxal, ou seja, o sujeito fica tão nervoso que ele dorme. E o Fiola era muito nervoso, ele faz uma reação paradoxal. Assim, ele vai para um sono quando ele está muito nervoso. E dizem até que ele era meio decorativo, né? Não no sentido da imagem dele. Ele era papai, o pessoal tratava bem, beijava o pessoal. Tal. Hoje o Maradona não está beijando todo mundo lá, tudo um terço na mão. E os erros de arbitragem? Uma vez eu ouvi o Avelange falar, e o Avelange sabe tudo, né? De futebol, de negócio e tal. Muito. E quando foram reclamar, quem sabe se coloca mais o juiz, ele consulta o juiz, ou coloca no telão o resultado para o juiz conferir. Ele disse, o erro de arbitragem faz parte do jogo, faz parte do futebol. Né? Você concorda com isso? Não. Isso aí é eu vou dizer assim... Uma evasiva? Certo. Ele pode dar a desculpa que quiser. O Avelange, para mim, é o melhor homem do mundo no futebol. Não tem ninguém com a cabeça dele, com a idade dele. É um camarada lúcido e o que ele diz tem que realmente pensar. É um cara que realmente sabe e é rápido. Agora, se ele disse isso, por exemplo, que eu não vi, mas se ele disse, eu não concordo. E o tempo vai me dar razão. Ou seja,